Cilindrada versus potência. O que realmente importa na sua moto? Desmascarando tudo. E aí, galera? Beleza? Matheus Costa Motovlog na área. E hoje a gente vai meter o dedo numa ferida que muita gente aí no mundo das motos tenta ignorar. Ou pior, tenta te enganar. Sabe aquela conversa de que quanto mais cilindrada, melhor a moto? Que você precisa daquela máquina de 700, 900, 1000 cilindradas para ser feliz e respeitado no trânsito? Então, senta aí, pega sua água, ou seu café se você for desses, porque hoje a gente vai desconstruir essa palhaçada toda. Vamos falar sério sobre o que realmente importa na hora de escolher uma moto. O que é cilindrada, o que é potência, o que é torque e principalmente o que é necessidade real versus o que as marcas querem empurrar goela abaixo na gente. Você já se perguntou se realmente precisa de uma moto com alta cilindrada? Hoje vamos desmistificar a relação entre potência, cilindrada e necessidade. Fique ligado, porque, sério, eu vejo tanta gente endividada, tanta gente comprando moto que mal consegue manter, tudo por causa desse mito, dessa pressão invisível. É quase uma lavagem cerebral coletiva. Ah, mas a Moto X tem mais cilindrada, então ela é superior. Será mesmo, meu consagrado? Será que para o seu dia a dia, para ir para o trampo, para a faculdade, para dar aquele rolê no fim de semana, você precisa de um foguete da NASA entre as pernas? Então, se você está pensando em trocar de moto, ou se está entrando nesse universo agora e está mais perdido que cego em tiroteio com tanta sigla e número, esse vídeo é para você. A gente vai separar o joio do trigo, a verdade da propaganda enganosa. E eu já adianto, prepare-se para algumas verdades que talvez doam um pouquinho no ego de alguns, mas que vão fazer um bem danado para o seu bolso e para sua sanidade. Chega de ser feito de trouxa, né? Bora entender essa parada de uma vez por todas e tomar decisões inteligentes, e não só baseadas na emoção ou no que o vendedor te falou. Solta a vinheta. Cilindrada. Não é potência. Potência não é necessidade. Desvendando o mistério. Vamos começar desmistificando a santa trindade que confundem por aí. Cilindrada, potência e torque. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, ou que uma coisa leva diretamente a outra na mesma proporção. E aí que mora o perigo, meus amigos. Cilindrada, de forma bem simplificada, é o volume interno do motor, sabe? Tipo o tamanho do copo onde acontece a queima do combustível. Geralmente, quanto maior a cilindrada, maior o motor fisicamente. Mas isso por si só não define tudo. Não define se a moto é boa para você, se ela é forte onde precisa ser, ou se ela é um trambolho caro e inútil para o seu uso. Aí entra a potência, medida em cavalos, CV ou HP. A potência está mais ligada à velocidade final da moto, a capacidade dela de, digamos, gritar em altas rotações. É aquela sensação de esticar a marcha e sentir a moto ganhando velocidade de forma bruta. Uma moto com muita potência geralmente é ótima para a estrada, para quem gosta de sentir o vento na cara e ver a paisagem passando rápido. Mas, honestamente, no trânsito da cidade, no para e anda, no corredor apertado, essa potência toda muitas vezes não serve para absolutamente nada, além de gastar mais combustível e te deixar mais tenso. Depois temos o torque, o queridinho dos entendidos, medido em quilograma-força-metro, kgf/m, ou Newton-metro, NIM. O torque é a força de arrancada da moto, a capacidade dela de te empurrar para frente logo que você acelera, especialmente em baixas e médias rotações. É o que te faz sair rápido do semáforo, subir uma ladeira com garupa sem a moto pedir arrego. Uma moto com bom torque é uma delícia na cidade porque ela responde rápido aos seus comandos, te dando agilidade e segurança. E aqui está o pulo do gato. Nem sempre uma moto com muita cilindrada tem um torque animal em baixa rotação. E nem sempre uma moto com muita potência é a mais torcuda. Peguemos um exemplo clássico, a Honda Bis 125 cilindradas. Cilindrada baixinha, né? Potência?
Nem se fala, não é feita para correr. Mas para o dia a dia, na cidade, para quem quer economia, praticidade para levar uma compra pequena, ela é sensacional. Ela tem o torque necessário para te tirar do lugar com agilidade suficiente para o trânsito urbano. Ninguém espera que uma bis ganhe uma corrida contra uma esportiva, mas ela cumpre o papel dela com maestria. Ela não te deixa na mão para ir na padaria, para zigue-zaguear entre os carros, com cuidado, pelo amor de Deus. Agora, vamos para o outro extremo só para ilustrar. Pense numa Yamaha MT-07. Ela tem 689 cilindradas, o que não é pouco, mas também não é um absurdo de 1000 cilindradas para cima. Só que o motor dela é um bicilíndrico focado em torque em baixa e média rotação. Essa moto, meus amigos, é um coice. Você acelera e ela te joga para trás com uma força brutal. A sensação de poder é imensa, muito maior do que algumas motos com cilindrada parecida ou até maior, mas que entregam a potência lá no talo do contagiros. A MT-07 é um exemplo de como um projeto de motor bem pensado, para um propósito específico, faz toda a diferença. Então, você percebe? Uma moto de 1000 cilindradas pode ter uma potência cavalar, mas se essa potência só aparece a 12.000 RPM, no dia a dia, no trânsito de anda e para, ela pode ser até mais xoxa numa arrancada de semáforo do que uma moto com menos cilindrada, mas com um motor mais torcudo em baixa. É como comparar um maratonista com um levantador de peso. Ambos são atletas, mas com forças diferentes, aplicadas de maneiras diferentes. O maratonista tem resistência e velocidade final, potência. O levantador tem força bruta instantânea, torque. O que eu quero dizer com tudo isso? Que você precisa entender o seu uso. Você vai andar majoritariamente na cidade? Vai pegar estrada todo fim de semana? Vai levar garupa com frequência? Precisa de espaço para bagagem? Qual o seu orçamento para combustível, para seguro, para manutenção? Porque, acredite, uma moto de alta cilindrada geralmente vem com um pacote de despesas bem mais alto. Não é só o preço da moto, é o custo de vida dela. E aí a gente chega na conclusão óbvia, mas que muita gente ignora, para a esmagadora maioria das pessoas. Para o uso diário, para ir e vir do trabalho, faculdade, resolver as coisas na rua, uma moto na faixa de 150 cilindradas a 300 cilindradas é mais do que suficiente. Sério. Uma Honda CG 160, uma Yamaha, fazer 250, uma Dafra Apache RTR 200, uma Bajaj, Dominar 200. Essas motos oferecem um equilíbrio fantástico entre agilidade, economia, custo de manutenção e desempenho satisfatório. Elas têm torque suficiente para te dar segurança nas saídas e ultrapassagens urbanas. Conseguem manter uma velocidade de cruzeiro decente numa rodovia. Claro, sem esperar performance de superesportiva. São leves, fáceis de manobrar e, o mais importante, não vão te levar à falência. Você não precisa de 100 cavalos de potência para buscar o pão na padaria, gente. Convenhamos, é um exagero completo, muitas vezes alimentado por um ego inflado ou pela pressão do marketing. Claro, se você quer uma moto maior por hobby, por paixão, porque você realmente usa ela para longas viagens ou track days, aí é outra história. O problema é quando te convencem que você precisa disso para o dia a dia, como se uma 250 cilindradas fosse uma bicicleta com motor. Isso é uma mentira deslavada. Uma boa 250 cilindradas ou 300 cilindradas moderna te leva para qualquer lugar com conforto e segurança, e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Pense nisso. Qual a velocidade máxima permitida na sua cidade? 60, 70, 80 km por hora? Uma 150 cilindradas atinge isso com o pé nas costas. Qual a necessidade real de ter uma moto que chega a 200 km por hora se você mal passa dos 80? É como ter uma Ferrari para andar na ciclofaixa. Não faz sentido prático nenhum. É só para dizer que tem. E isso, meus amigos, é uma armadilha financeira e psicológica. Portanto,
Antes de cair no conto da cilindrada, analise friamente. Cilindrada é só o tamanho. Potência é a capacidade de correr. Torque é a força de arranque. E necessidade é o que você realmente precisa. Não o que o vendedor quer te vender, não o que seu amigo ostentador tem. O que você precisa. Na maioria das vezes, a resposta é muito mais simples e barata do que você imagina. O jogo psicológico das marcas. Como eles te manipulam para gastar mais. Agora que a gente já entendeu que cilindrada, potência e torque são coisas diferentes e que nem sempre mais é melhor, vamos entrar na parte suja do negócio. O jogo psicológico que as fabricantes e as concessionárias fazem para te convencer de que você precisa de uma moto nova, maior, mais potente, mais cara. E olha, eles são mestres nisso, viu? É uma verdadeira arte da manipulação disfarçada de oportunidade ou evolução. Primeiro, eles criam a necessidade. Como? Com marketing pesado, agressivo. Fotos incríveis de motos reluzentes em paisagens paradisíacas, com modelos sorridentes transmitindo uma sensação de liberdade, poder, status. Quem não quer se sentir assim, né? Eles associam a moto nova a uma vida melhor, a uma versão mais bem-sucedida de você mesmo. É o famoso compre nosso produto, e seus problemas acabarão. Só que não, né, galera? Uma moto nova pode trazer novos problemas, como um carnê gigante para pagar. Depois vem a tática da pequena evolução que é vendida como uma revolução. Sabe aquela sua moto que tá te servindo super bem, que não te dá dor de cabeça? De repente a marca lança um novo modelo. E o que mudou? Às vezes é só um farol de LED, um grafismo diferente no tanque, uma cor nova exclusiva, coisas mínimas, cosméticas. Mas o marketing em cima disso é gigantesco. Nova geração, totalmente reformulada, agora com tecnologia de ponta. E você começa a olhar para sua moto e pensar, putz, a minha já tá velha. Um exemplo clássico que a gente vê muito por aí, imagine que você tem uma Yamaha Factor 150. Uma moto excelente, diga-se de passagem. Econômica, confiável, guerreira para o dia a dia. Aí, no ano seguinte, a Yamaha, ou qualquer outra marca, isso é um padrão, lança a nova Factor 160 com farol de LED e painel digital renovado. Esse 160 muitas vezes é um arredondamento, ou um aumento de cilindrada tão pequeno que na prática você nem sente a diferença. Mas o farol de LED, o farol de LED, ele brilha mais, é mais moderno. O que acontece? A sua Factor 150, que até ontem era perfeita, de repente parece defasada. Ela não tem o farol de LED da moda. O painel dela não é o novo digital. Isso é o que a gente chama de desvalorização programada, ou obsolescência percebida. Eles não precisam que sua moto quebre, eles só precisam que você ache que ela está ultrapassada. E aí a sementinha da troca já foi plantada na sua cabeça. Mas por uma pequena diferença eu pego a nova, com farol de LED. E as concessionárias entram com força total nessa hora. Olha, essa sua Factor 150, a gente pega ela na troca, mas ela já desvalorizou um pouco por causa do modelo novo, né? Mentira! Sua moto continua sendo a mesma moto funcional de antes. Mas eles usam o lançamento como desculpa para pagar menos na sua usada e te empurrar a nova com condições imperdíveis. Últimas unidades com bônus de fábrica. Taxa zero, mas só até sábado. É pressão psicológica pura. Eles criam um senso de urgência, de oportunidade que você não pode perder. Fazem você se sentir especial por estar aproveitando uma condição que, na maioria das vezes, nem é tão vantajosa assim se você colocar tudo na ponta do lápis. O vendedor vira seu amigo, te oferece cafezinho, água, diz que vai fazer o melhor negócio da sua vida. Tudo parte do script para te fazer baixar a guarda e assinar o contrato. Outra tática é o apelo ao status e à comparação social. Seus amigos começam a aparecer com as motos do ano, com os lançamentos. Você começa a se sentir por fora, com a moto antiga. A pressão do grupo, mesmo que sutil,
existe. As marcas sabem disso e exploram essa nossa necessidade de pertencimento, de ser igual ou melhor que o outro. Não fique para trás, atualize sua máquina. É quase um bullying mercadológico. E não vamos esquecer dos upgrades que, na prática, não mudam quase nada na experiência de pilotagem para o usuário comum. Um ajuste mínimo na suspensão, um mapa de injeção levemente diferente, coisas que 90% dos motociclistas nem perceberiam se não lessem no catálogo. Mas no material de divulgação, isso vira suspensão recalibrada para máxima performance, ou injeção eletrônica otimizada para respostas ainda mais precisas. É muito blá 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 para pouca diferença real. O objetivo final é, claro, manter a roda do consumo girando. Eles não querem que você fique 10 anos com a mesma moto, mesmo que ela esteja perfeita. Eles precisam que você troque a cada 2, 3 anos, no máximo. Porque é assim que eles lucram. E para isso, eles usam todas as armas psicológicas disponíveis, desde o medo de ficar obsoleto até o desejo de impressionar os outros. É fundamental ter consciência desse jogo. Quando você entende as táticas, você se torna mais imune a elas. Você começa a questionar: eu realmente preciso desse farol de LED? Minha moto atual deixou de me levar onde eu preciso só porque lançaram uma com um adesivo diferente? Essa autocrítica é a sua maior defesa contra o consumismo desenfreado que eles tentam impor. Pense bem. Quantas vezes você já sentiu aquela coceirinha para trocar de moto logo depois de um grande lançamento, mesmo que a sua estivesse em perfeito estado? Quantas vezes um vendedor te convenceu de que aquele pequeno aumento na parcela valia a pena pela tecnologia superior da moto nova? É esse o mecanismo que eles exploram. E funciona, infelizmente, com muita gente. Então, da próxima vez que você vir um anúncio espetacular da nova moto revolucionária, respire fundo. Lembre-se que por trás daquela produção cinematográfica existe uma equipe de marketing muito bem paga para te fazer desejar aquilo ardentemente. Questione, compare, seja cético. Não deixe que a emoção fabricada por eles supere a sua razão e, principalmente, o seu planejamento financeiro. Beleza, a gente já falou que cilindrada não é tudo, que potência e torque têm suas particularidades e que as marcas adoram nos manipular para a gente querer sempre o modelo mais novo. Mas aí surge a pergunta: Matheus, nunca vale a pena trocar de moto então? É para eu morrer abraçado com a minha CGzinha 2010? Calma, pequeno gafanhoto, não é bem assim. Existem situações em que um upgrade pode ser, sim, uma decisão inteligente e até necessária. O X da questão é saber identificar esses momentos. A primeira e mais óbvia razão para trocar de moto é quando a sua atual simplesmente não te atende mais. E não tô falando de não ter o farol de LED da moda. Tô falando de necessidade real. Por exemplo, você usava a moto só para ir para o trabalho na cidade, e uma 125 cilindradas te servia maravilhosamente. Mas aí você mudou de emprego, ou começou a namorar alguém que mora em outra cidade, e agora precisa pegar estrada com frequência. Nesse caso, uma 125 cilindradas pode se tornar cansativa, insegura para ultrapassagens e até perigosa em rodovias de alta velocidade. Nesse cenário, pensar numa 250 cilindradas, 300 cilindradas ou até uma 500 cilindradas bicilíndrica pode fazer todo o sentido. Uma moto com mais fôlego para a estrada, mais estabilidade, talvez com freios ABS, que deveriam ser obrigatórios em todas, mas enfim, vai te proporcionar mais segurança e conforto nessas novas condições de uso. Percebe a diferença? A troca não é por modismo, é por uma mudança real na sua rotina e nas suas necessidades de deslocamento. Sua moto antiga se tornou inadequada para o novo propósito. Outro motivo válido é quando a sua moto atual começa a dar muita dor de cabeça com manutenção. Sabe aquela guerreira que já rodou 150 mil quilômetros, que você já fez o motor 2 vezes,
E agora toda semana é uma coisinha nova quebrando? Um vazamento aqui, uma peça que solta ali, um barulho estranho acolá. Chega uma hora que o custo e o tempo perdido com consertos frequentes simplesmente não compensam mais. A moto se torna uma fonte de estresse e um ralo de dinheiro. Nessa situação, trocar por uma moto mais nova, mesmo que seja de cilindrada similar ou até um pouco menor, mas que esteja em bom estado e te ofereça mais confiabilidade, pode ser um alívio gigantesco. Você vai gastar menos com oficina, vai ter mais paz de espírito sabendo que pode contar com a sua moto. A economia com manutenção e a redução do estresse podem justificar o investimento numa moto nova ou seminova em boas condições. É uma questão de custo-benefício e qualidade de vida. Uma terceira situação é quando você realmente evoluiu como piloto e busca novas experiências, e sua moto atual te limita. Por exemplo, você começou numa custom pequena para aprender, pegou gosto pela coisa, fez cursos de pilotagem e agora sente vontade de fazer viagens mais longas, explorar estradas de terra com mais segurança ou até se aventurar num track day por pura diversão. Sua customzinha de entrada pode não ser a ideal para esses novos horizontes. Aqui, um upgrade para uma Big Trail, uma Sport Touring ou até uma esportiva de entrada, se for o seu rolê, pode abrir um novo mundo de possibilidades e prazer na pilotagem. Mas veja bem, isso geralmente vem depois de um tempo de experiência, de autoconhecimento como motociclista e de uma vontade genuína de explorar outros nichos do motociclismo, não apenas de ter a moto da moda para postar foto no Instagram. É uma progressão natural, não uma compra por impulso. Segurança também é um fator importantíssimo. Se a sua moto atual é muito antiga e não possui itens de segurança básicos que hoje são comuns, como freios ABS, controle de tração, em motos maiores, ou até mesmo uma suspensão e pneus em bom estado, e você não tem condições de adicionar ou manter esses itens na sua moto atual, pensar numa troca por um modelo que ofereça mais segurança pode ser crucial. A sua vida e integridade física valem muito mais do que qualquer economia. Às vezes, a ergonomia da sua moto atual pode não ser a ideal para você, causando dores e desconforto em trajetos mais longos. Se você é muito alto para uma moto pequena ou muito baixo para uma moto alta, isso pode comprometer não só o seu conforto, mas também a sua segurança e controle sobre a máquina. Nesse caso, buscar uma moto que se adeque melhor ao seu biotipo é uma troca inteligente, visando bem-estar e pilotagem mais segura. Porém, e aqui vem o grande mas que eu quero que vocês guardem, se a sua moto atual atende às suas necessidades diárias, se ela te leva para o trabalho, para a faculdade, para os seus rolês de fim de semana sem te deixar na mão, se ela está com a manutenção em dia e não te dá sustos financeiros, não há necessidade real de trocar só porque lançaram um modelo novo. Repito, não há necessidade. Não caia na pilha da obsolescência programada. Não se deixe levar pela pressão do marketing ou pela comparação com os outros. Se a sua moto te faz feliz, te serve bem e cabe no seu orçamento, seja fiel a ela. Não tem vergonha nenhuma em ter uma moto mais antiga, mas bem cuidada. Vergonha é se endividar até o pescoço para ter a moto do ano e depois não ter dinheiro para colocar gasolina ou pagar o seguro. Pensem nisso. A decisão de trocar de moto deve ser racional, baseada em fatos e necessidades concretas, e não em emoções passageiras ou pressões externas. Avalie sua situação financeira, seu uso real da moto, o estado da sua moto atual. Se depois de toda essa análise, a troca ainda fizer sentido, vá em frente. Mas se for só para ter o brinquedo novo da vitrine, talvez seja melhor segurar a onda e valorizar o que você já tem. Lembre-se, a melhor moto do mundo é aquela que te atende, que você pode manter e que te deixa com um sorriso no rosto, seja ela uma 125 cilindradas antiga ou uma superbike zerada. O que importa é a sua satisfação e a sua responsabilidade. Não deixe que ninguém,
muito menos uma campanha de marketing, te diga o contrário. Seja dono das suas escolhas, e não um escravo do consumo. E aí, galera? Chegamos ao fim de mais um vídeo, e eu espero, de coração, que essa nossa conversa tenha aberto um pouco a mente de vocês sobre essa loucura que é o mercado de motos e a pressão para a gente estar sempre trocando, sempre querendo mais e mais cilindrada, mais potência, como se isso fosse a única medida de felicidade sobre duas rodas. A verdade, como a gente viu, é que cilindrada não é sinônimo de necessidade, e muitas vezes uma moto mais simples, mais focada no seu uso real, pode te trazer muito mais alegrias e muito menos dores de cabeça financeiras. O mais importante é você ser honesto consigo mesmo. Pergunte-se: eu realmente preciso disso? Ou estou sendo influenciado pela propaganda, pelo grupo, pelo meu próprio ego? Não tem nada de errado em querer uma moto potente e cheia de tecnologia, desde que isso seja uma escolha consciente, que caiba no seu bolso e que realmente vá agregar algo à sua vida. O problema é quando essa busca vira uma obsessão, um ciclo vicioso de insatisfação constante, alimentado pela indústria que lucra com isso. Lembre-se que a moto é um meio, seja de transporte, de lazer, de trabalho. Ela tem que te servir, e não o contrário. Então, antes de sair correndo para a concessionária babando no último lançamento, reflita. Sua moto atual te atende? Ela te leva onde você precisa com segurança e economia? Se a resposta for sim, talvez o melhor upgrade que você possa fazer seja cuidar bem dela e curtir cada quilômetro. E se a troca for realmente necessária, que seja uma decisão baseada na razão, na sua real necessidade e não no impulso. Afinal, inteligência e planejamento financeiro também são sexy, viu? Você já caiu nesse conto do troque já sua moto? Conta nos comentários. Qual sua moto dos sonhos? Será que ela é realmente necessária para o seu dia a dia ou é mais um desejo induzido? Quero saber a opinião de vocês. E claro, se você curtiu esse papo reto, se quer mais vídeos desmistificando o mundo das motos, tirando o véu da enganação, já sabe, né? Se inscreva para mais vídeos sem mitos sobre motos. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho e compartilha com aquele amigo que está quase caindo na lábia do vendedor. Valeu, galera, e até a próxima. Bora rodar consciente.